para falar da, né, a apresentação é focada hoje em infraestrutura em serverless, né, que hoje é algo que vem se falando bastante, né, dentro das estruturas de TI, né, principalmente nas áreas de nuvem, né, e, e a ideia é justamente fazer uma sequência, né, do que já foi apresentado no último webinar, não sei se todos participaram, né, falando justamente sobre Dominine, né, ou seja, que também faz parte aí da estrutura, né, das soluções de CloudGuard, tá? Então, nós vamos fazer aqui, né, a agenda hoje, a ideia é justamente fazer uma introdução, né, ou seja, falar um pouco dessa parte de serverless, né, os desafios, né, que estão sendo encontrados, tá? Assim como também falar da parte de segurança, né, em serverless, né, ou seja, como é que a Checkpoint está enxergando hoje, né, não só esse mercado, mas também as infraestruturas que estão sendo criadas, né? E também, né, a gente vai navegar um pouco na ferramenta, né, mais para fazer um overview e tirar dúvidas, tá? Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, né, ou seja, quando a gente fala em nuvem, né, a gente está falando de uma jornada, né, ou seja, a gente está falando ali desde o conceito de sair de uma linha on-premises, né, passando ali por algumas camadas, como a gente tem visto em algumas empresas, né, outras delas já nascem, né, já 100% focadas em nuvem, né, mas tudo isso é uma jornada, né, ou seja, existe um grande desafio hoje, né, porque por mais que as situações são diferentes, né, os problemas, né, e como você deve proteger são parecidos, né, ou seja, quando a gente fala de on-premises, né, então eu tenho toda aquela infraestrutura, né, todos os recursos que eu aloquei justamente para disponibilizar algum serviço, alguma aplicação, tudo mais, né, então você vê que, assim, muitas empresas já estão caminhando para a parte do IaaS, né, ou seja, ele já quer eliminar toda aquela parte de infraestrutura física, né, e já alocar esses serviços na nuvem, né. E aí você tem outros, né, já caminhando para a parte de containers, né, ou seja, ali eu já estou falando de você começar a quebrar, né, as suas aplicações em blocos, né, ou seja, em microserviços, né, justamente para garantir o quê? Mais resiliência, a parte de escalabilidade, né, e justamente você conseguir, né, trabalhar melhor ali, né, todas as suas aplicações, né, baseadas nos códigos, né. Um exemplo, né, se você pega hoje Kubernetes, né, se você precisa criar, sei lá, 5 containers, né, para uma aplicação, né, então, assim, é possível ele fazer toda essa parte de monitoração, né, e se criando essa escalabilidade se for necessário, né. Então, você vê que cada vez mais as estruturas de nuvem vêm se tornando mais dinâmicas, né, para os clientes finais, né, ou seja, a gente acaba, né, o cliente final acaba focando mais no negócio em si, né, e deixando de se preocupar muito com a parte de infraestrutura, né. E aí vem a parte de serverless, né, que é justamente o quê? Você basicamente focar na aplicação em si, né, ou seja, está focado ali no código, né, e ali você vai colocar, né, esse código, né, numa nuvem, né, então, assim, você já deixa de se preocupar muito, né, com toda essa parte, até mesmo da parte de infraestrutura da nuvem, né, em si, né. Mas, o que é importante lembrar, né, ou seja, quando a gente tem toda essa jornada, a gente tem que se preocupar com a parte de segurança, né, que é extremamente importante, né, é necessário, né, não só visualizar toda a parte de network, ou seja, de comunicação, mas também a parte de identidade, ou seja, quem é que pode acessar, se aquele código ele não está aberto, né, de repente para toda a minha infraestrutura de nuvem, né, as configurações, né, toda essa parte de workload, né. Então, quando a gente fala de nuvem, né, é importante sempre falar que a responsabilidade é compartilhada, né? Então, esse é um slide que a gente sempre comenta, né? Não existe, né? Ou seja, a nuvem ela vai ser responsável por toda a parte de segurança que você está colocando lá dentro, não. Ou seja, o cliente, né? Ele tem a opção de configurar a segurança dentro da nuvem, né? E aí embaixo já fala, né? Que o provedor de nuvem ele é responsável pela segurança da nuvem. Então, assim, o provedor de nuvem ele está muito mais focado na parte do software, né? Da parte computacional, né? O storage, a parte de database, né? As localidades, né? Onde toda essa infraestrutura vai estar disponível, né? E justamente criando toda essa parte de escalabilidade e elasticidade, né? Para atender aí as demandas do mercado. Então, como você pode ver, né, hoje se você quer disponibilizar um serviço, né, você pode crescer, né? De repente você está sofrendo, de repente, uma campanha, né? De vendas ou alguma coisa do tipo, né? Um exemplo, né? Dia das Mães, né? Uma Black Friday. Então, assim, você não depende mais
né, de muitas vezes um recurso físico, né? Só que nós temos que ter a preocupação da parte de segurança, né? Ou seja, muitas vezes quando a gente disponibiliza uma aplicação, tem dados do cliente que estão envolvidos, né? Então, existe, né, toda essa parte de conformidade, né? Ou seja, como é que a gente consegue seguir, né, os compliances que estão disponíveis hoje no mercado, né? Então, é importante sempre citar isso daí, né? A parte de criptografia de dados, né? Ou seja, como é que a gente consegue proteger o tráfego, né? De repente, um tráfego de uma estrutura externa, né? Ou seja, de usuários, né? De clientes, né? Ele não afete ali a sua parte de infraestrutura, né? Vamos dizer assim, lógica, né? Dos seus serviços, das suas aplicações do código, né? Isso é extremamente importante, né? A gente tem visto bastante vazamentos, né? De dados, né? De clientes, né? Em alguns serviços de nuvem, né? Tá? E aí, o que é legal, né, de falar dessa responsabilidade, que dá para ter uma ideia, né, de como essa responsabilidade compartilhada, né, tudo isso vem mudando, né? Então, quando a gente pega ali da primeira coluna azul, né, que a gente fala do ambiente on-premises, existia toda aquela preocupação, né, da parte de classificação de dados, né, toda a parte de endpoints, identidade, né, e gerenciamento, né, ou seja, quem pode ter ou não acesso, né, até mesmo os ambientes físicos, né. Então, assim, quando você começa a ir para a nuvem, algumas preocupações vão deixando um pouco de lado, né, principalmente a questão física, né. Por quê? Eu não dependo mais, né, de ter que criar, né, toda a parte de sistema operacional, rede, ambientes físicos, né? Ou seja, as empresas ficam mais focadas no negócio, né? Ou seja, a parte de desenvolvimento, ela passa a escrever a parte do aplicativo, o código em si, né? Justamente para ter ali o resultado final, que é aquela aplicação, uma URL, né? Ou seja, o resultado já disponível, né? Para o seu objetivo, que é o cliente final, tá? Então, mas lembrando, né? Isso não quer dizer que a gente tem que deixar de lado a segurança, porque uma coisa é fato, né? No momento que existe algum tipo de vazamento de dados, a área que sempre é cobrada vai ser a área de segurança. Então, a gente sabe que hoje, né, existe ali uma grande preocupação, né, quando a gente fala das empresas, né? Ou seja, eles estão sempre focados ali na parte de números, né? Ou seja, a parte ou seja, quanto eles conseguem fazer mais, né? Existe até um conceito que a gente chama de lift shift, né? Ou seja, eles acabam migrando desde a estrutura on-premises, né, para as estruturas de nuvem, né? Mas eles não querem mudar ali, né, as aplicações em si. Então, é justamente, ou seja, para manter o negócio, né, e criar uma escalabilidade maior, tá? Então, isso é importante mencionar, porque as áreas de segurança, elas precisam se preocupar, né, saber, né, o que está acontecendo nessas nuvens, né? E aí a gente vai falar um pouco mais, né, durante a apresentação, né, que eu estou aqui dividindo com o Ronald, né, que a gente vai acabar falando cada um pouco, para vocês entenderem, né, quais são essas preocupações que precisam ser tomadas, né? Bom, pessoal, dando continuidade, então, no nosso webinar aqui, falando um pouquinho das estruturas serverless, tá? O que a gente percebe? A gente tinha um modelo on-premises, a gente passou a ter nuvem, aí a migração geralmente é iniciada com o as-is, né? Com a estrutura que você tem, replicada lá na nuvem, em cima de máquina virtual e tudo mais. Com o tempo, isso vai evoluindo, você passa a utilizar containers, e hoje a gente tem também, nesse cenário aí, as estruturas serverless, tá? É importante a gente dizer que, apesar da gente estar comentando aqui sobre as estruturas serverless, a pessoa fala, mas você acha que tudo vai virar serverless, todo mundo vai usar containers? Tá? Acredito que sim, né? A gente acredita que todas as empresas vão acabar utilizando isso e não que vai deixar de utilizar as outras estruturas, uma VM tradicional, né? Ou mesmo às vezes, depende do tipo de negócio, um ambiente on-premise. Mas é importante que a gente consiga fazer a segurança de todos os pontos, tá? E se esse é um formato que está surgindo no nosso horizonte, é uma coisa que a gente precisa também prestar atenção, né? Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem o modelo tradicional, né, de uma empresa que move todo o seu workload para a cloud numa estrutura
onde tem servidores, né, configuração de rede, banco de dados e tudo mais, para esse modelo, né, mais sofisticado, digamos assim, que é o serverless, onde a empresa não tem que se preocupar com absolutamente nada, a não ser o seu próprio código, tá? Deixa eu só... Então, ó, esse exemplo aqui, eu acho que ele deixa mais claro um pouco o quanto que a responsabilidade da empresa e das áreas de TI, elas vão diminuindo quando a gente vai migrando para os novos tipos de serviço, né? Então, se no passado tinha aquela situação de para subir uma aplicação nova, ter que pegar um servidor, emitir nota fiscal, manda para o data center, hack, energia elétrica, instala sistema operacional e tudo mais, à medida que isso vai migrando para cloud, migrando para container, migrando para server, vai diminuindo todo esse trabalho, né? E você passa realmente a se preocupar com o que interessa, né? Com o negócio da empresa e com os códigos, com as aplicações que são entregues ali para os usuários, né? Então, aqui a gente tem do lado esquerdo, por exemplo, on-premises, essa parte azul, tudo que você tem que se preocupar. Enquanto que quando você chega ali, por exemplo, no serverless, você vai estar se preocupando especificamente com a sua aplicação, né, com a qualidade do seu código e com os dados que ele está manipulando, tá? Lembrando sempre, igual o Robson falou em alguns slides anteriormente, que esses dados são os nossos dados. Então, independente se eles estarem na cloud, se eles estão no ambiente on-premise, se eles estão no ambiente híbrido, esse é o dado que a gente tem que proteger. Esse é o maior ativo que a nossa empresa possui, tá? E é ele que a gente tem que tornar seguro. Aqui a gente tem um exemplo de uma aplicação, por exemplo, construída em serverless, né? Então, você tem ali um front-end que pode estar escrito em alguma linguagem de programação que a pessoa deseja, né? E esse front-end vai buscar aquele S3 que está no meio da tela ali, né? Um repositório ali de informação, que vai montar a página, né? O website. Esse website busca ali, esse S3 faz uma chamada via API para um gateway, que faz uma requisição para um Lambda, né? E aqui a gente tem um exemplo, então, do serverless, tá? Esse serverless vai entender aquela chamada, né? Vai receber ali alguns parâmetros daquela requisição do usuário lá na ponta e vai fazer uma requisição dos produtos ali para um banco de dados, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem outros Lambdas aí nesse cenário, sendo um, por exemplo, recebendo ali uma informação em tempo real do banco de dados e fazendo notificações ali em cima para uma fila e, por final, para um e-mail, né? Ou então até ali embaixo, na estrutura sendo alimentada pelos eventos que estão acontecendo e alimentando um outro Lambda que está notificando as lojas ali, né? Carregando as lojas ali e as lojas online, tá? E aqui, só para a gente poder seguir o webinar com um pouco mais de tranquilidade, né? Deixar todo mundo na mesma parte, então, alguns termos aí, alguns itens que a gente tem que estar em memória, tá? Quando a gente fala de serverless, a gente está falando de uma função como serviço. Muitas vezes vocês vão ver isso como function as a service, tá? Então, é uma função, é um código, uma aplicação como um serviço, tá? O AWS, né, na AWS é o Lambda, na Azure é o Azure Functions, tá? Tudo isso vai estar trabalhando em cima de API, recebendo e respondendo a chamadas de API, né? Geralmente é iniciado através de gatilhos, então ele vai estar ali parado, né? Sem ter nenhuma execução. Ele funciona por execução, então ele vai estar ali parado, código parado, esperando uma chamada. De repente aquele gatilho ativa, ele executa o que precisa e devolve a resposta, tá? E tudo isso também está associado aí com permissionamento, né? No caso do AWS com o IAM, né? No caso da Azure lá com a Service Principal e assim por diante, tá? Pessoal, quando se trata, né, ou seja, a gente fala dessa estrutura, né, de serverless, né, sem servidores, ou seja, os desafios são sempre os mesmos, entendeu? Então, assim, não importa se é nuvem ou on-premises, né, existe uma preocupação muito grande, né, a parte de configuração, governança, de segurança, né, a parte de segurança, né, e visibilidade em tempo de execução. Então, assim, a nuvem, a preocupação se torna maior, né, porque muitas vezes, né, essa infraestrutura é criada, né, o que a gente tem visto,
E aí, assim, as equipes de segurança têm que começar a olhar e como prover segurança para tudo isso, né? Então, assim, alguns desafios que existem, né? Ou seja, como é que eu vou conseguir checar a questão de workloads, se estão configurados corretamente, né? Ou seja, se as aplicações que estão sendo utilizadas ali pelos desenvolvedores, né? Existe algum tipo de vulnerabilidade, ou seja, existe algum CVE que está atrelado àquilo, entendeu? Porque muitas vezes eu posso criar uma permissão, né, para um determinado desenvolvedor e ele usar uma aplicação, né, para desenvolver, e essa aplicação existe uma vulnerabilidade. Então, esse código que ele é importado, ele pode acabar comprometendo, né, aquela sua infraestrutura de nuvem, né? E, ou seja, como é que eu consigo definir e aplicar políticas, né? E toda a parte de visibilidade, né? Ou seja, você precisa enxergar o que está acontecendo, né? Como o Ronald mostrou no exemplo, né? Que ele ilustrou ali, né? Um flow, né? Do Lambda, né? Então, você precisa ter uma integração, você precisa definir essas integrações, né? Ou seja, quem pode falar com quem vai ter acesso, né? Você precisa definir de forma adequada essas roles, né? Quando você fala em nuvem, né? Justamente para não criar ali uma permissão muito maior, né? Do que deveria ter, né? E aí, né? A gente entra, né? Todo nesse conceito de Zero Trust, né? Ou seja, como é que eu consigo criar tudo isso, né? E manter os limites, né? Então, assim, vem aquela velha história, não pode estar rodando em nuvem on-premises, né? Ou seja, a segurança, né? A gente sempre precisa estar preparados, né? Justamente para garantir não só segurança, mas ter visibilidade, né? E poder ter respostas justamente quando acontecer alguma coisa, né? E aí você pode ver, né? Do lado direito fica muito claro, né? Antes se falava muito de redes, máquinas, né? E assim, containers, né? Que estão falando. E hoje a gente está falando em pedaços de códigos, né? Em APIs, né? Ou seja, a gente está falando, quando a gente fala em serverless, né, a gente só está falando em código, né? E também, né, existia muito naquela questão dos monolitos, né? Ou seja, você tinha tudo, né, em cima de um único sistema, né? Hoje não, a gente está falando de microserviços, né? Onde muitas vezes pode se tornar temporários, substituídos por outro código ou estrutura, né? E, e a questão de ser ágil, né? Então, nem antes, né, vamos dizer assim, né, hoje ou antes, sempre precisava criar, às vezes para você criar uma aplicação nova, você precisaria ter toda, né, um conceito de gestão de mudanças, criação de GMU, de aprovações, precisava rodar aquela aplicação para ser testada e depois ser disponibilizada. Com essa questão de nuvem, né, ou seja, a velocidade é tão rápida, porque a gente está trabalhando com código, que a gente pode trabalhar ali, de repente, você pode comentar a questão de JIT ali, e você consegue dar um ok, e aquilo já está aprovado e já está liberado, justamente para rodar, entendeu? Então, isso é o que vem acontecendo bastante. Não, e faz com que os desafios, né, da área de segurança se tornem muito grandes, né? Para estar preparado ali para ter toda essa visibilidade, né? E aí a gente fala bastante sobre postura, né? Ou seja, como é que a gente consegue ter a parte de visibilidade, né? Ou seja, desafios de a gente gerenciar políticas, né? A gente está falando de código, né? A gente está falando só em regras, né? De liberar de acesso, né? Mas justamente, ou seja, aquele código está disponível, né? Durante a sua criação e o tempo de execução, né? Então, quando a gente fala de permissões, né? Ou seja, a gente precisa garantir as permissões de forma correta. Ou seja, quem que vai fazer a importação desse código, né? Ou seja, às vezes, né, tem pessoas que têm acesso àquele código e ele pode ter uma permissão, né, um pouco mais elevada, né? Ou seja, ele pode ter acesso ali para uma nuvem como um todo, né? Como pode estar ilustrando aqui no diagrama. Então, que o Ronald explicou anteriormente. Então, isso pode ficar passível, né, a qualquer tipo de ação maliciosa. Por quê? De repente, como eu disse anteriormente, né, aquela aplicação ela não foi validada, se existe algum código malicioso, algum CVE. Então, essas preocupações que a área de segurança precisa ter hoje, né? Saber o que está sendo utilizado, saber se existe alguma ação maliciosa, né, através dos eventos que são gerados pela ferramenta, né? Ou seja, você ter uma visibilidade muito maior, né? E reconhecer, né, se de repente aquele código, aquela API, existe uma vulnerabilidade, né? E aí a questão de postura também, da parte de desenvolvedores e administradores, ou seja, ter a liberação de forma necessária, ou seja, e não criar roles ali de formas desnecessárias, né? Permitindo ali, de repente, acesso ou até modificação, né, de uma nuvem como um todo. De repente, ele passa não só ter
acesso, né, àquela parte, né, do container, pode dizer assim, né, ou daquela parte serverless, né, mas ele pode acabar tendo acesso ali para uma nuvem de forma geral, tá? Então, assim, essa parte de gerenciamento de políticas é extremamente importante, tá? E aí, quando a gente fala de aplicações modernas na nuvem, deixa eu só mudar o slide aqui. Aqui mostra um pouco da arquitetura, né? Ou seja, a gente trabalha hoje com diversos componentes, né, da nuvem pública, né? E aqui é um exemplo, no caso da Lambda, né, que a gente está falando da parte serverless, né? Que aí é justamente o quê, né? O que as empresas buscam, né, em cima disso, né? Ou seja, ela vai pagar pelo que ela usa, né? Então, a parte serverless é justamente isso, né? Ou seja, a aquisição dela é muito rápida, né? A gente está falando aqui em segundos, né? E o nosso foco é o quê? A gente está focando ali em pequenos pedaços de código, né? Ou seja, para fazer a criação de uma aplicação, né? E a questão de fronteiras, né? Ou seja, eu posso ter uma interação à distância, né? Ou seja, eu estou em casa, se eu tenho acesso, né, à ferramenta em si, né? Eu posso escrever meu código, de repente eu já posso estar importando isso dentro da ferramenta justamente para disponibilizar uma aplicação em si, tá? Então, né, se você pegar um exemplo, né, de serverless, né, a gente tem aqueles chatbot, né, aqueles programas, né, tipo de computador, né, que tenta simular uma ação humana, né, justamente quando você liga, né, para uma central, né, de alguma empresa, né, e aí você tem uma espécie de alguns questionamentos, né, ou seja, uma espécie de uma triagem antes de você chegar a um atendente. Então, ou seja, isso faz com que eu possa muito bem manipular, né, qualquer ação dessa aplicação de forma rápida, né? Então, ou seja, hoje quando a gente fala em serverless, né, tudo está focado em termos de agilidade, ou seja, como é que eu consigo fazer as alterações de forma rápida, né? Justamente para poder atender ali uma necessidade, né, uma nova ideia, de acordo com a dinâmica do mercado, tá? E aí, né, à medida que a tecnologia evolui, né, existe até uma frase, né, o siso perde controle. Na verdade, quer dizer o seguinte, né, antes, quando você tinha toda aquela parte de infraestrutura física, né, você dependia de de todas as áreas, né, ou seja, né, você precisava fazer uma requisição, né, de repente, para subir uma nova aplicação, essa infraestrutura ser disponibilizada, né, para ter as aprovações, a Gmod, isso já estaria ali liberado, né? E você pode ver que à medida que a nuvem, né, ou seja, essa nova tendência vem crescendo, né, a área de desenvolvimento eles vêm se tornando cada vez mais livres, né? Ou seja, não quero dizer na tomada de decisão, mas do poder de criação e liberação daquela aplicação, né, em pouco tempo, né? Então, assim, quando a gente fala na velocidade dos negócios, né, muitas vezes a gente fala de, né, o faturamento, né, o dinheiro, ele é determinante para uma empresa. Então, quando uma empresa, vamos supor, ele quer lançar um produto novo, é algo que envolve uma tecnologia, né? E aí acaba entrando aquele conceito de time to market, né? Ou seja, se eu teve uma ideia e aquilo ali que precisa se tornar um produto, e aí muitas vezes passa pela equipe de desenvolvimento, né? Por mais que a equipe de desenvolvimento precisa colocar aquela ideia no mercado, ele precisa cumprir algumas etapas, né? E isso, cada dia que passa, vem se tornando mais rápido, né? Ou seja, eu tenho uma ideia, coloco para desenvolvimento, ele vai lá e altera, né? Então, assim, a gente pode, que é o contrário, né? Quando a gente fala só aqui né, nessa vertical, que a gente fala de bare metal, né? Que antes você precisaria, não, fazer uma solicitação, provisionar a máquina, OVM, solicitar o time de segurança para liberação de acesso, né? E depois, né, implicação de PECs, etc, etc. Hoje não. Então, vamos supor, hoje existe uma pandemia, né? Então, de repente, existe uma ideia, vou criar um produto novo, né? E, de repente, esse produto novo, a gente está falando de colocar uma mensagem dentro da aplicação. Então, assim, isso, né, para a área de desenvolvimento, ele consegue fazer de forma rápida, né? Ou seja, ele não precisa entrar muito nesses trâmites de aprovações. Isso pode ser disponibilizado, assim, em poucas horas, entendeu? Então, isso mostra um pouco, né, que esse conceito, né, toda essa estrutura de serverless, né, vem criando muita força, né, justamente para criar essa questão de praticidade, agilidade, né, e velocidade, né, das aplicações para as empresas, tá? E aí a gente fala bastante também, né, ou seja, parecidos, mas diferentes, né?
volta, né, aquele mesmo conceito, né, por mais que, ou seja, as preocupações da área de segurança, né, são parecidas, né, acaba se tornando um pouco diferente, né, porque a gente está falando de uma estrutura, vamos falar de infraestrutura física, né, e chegando ao extremo de serverless, né, então, assim, a gente precisa tomar as mesmas medidas, ou seja, identificar toda a parte de postura, né, checar a parte de conformidade das aplicações, essa parte de workload também, né, se os serviços, né, estão sendo tratados de forma correta, as permissões, né, toda a parte de análise analítica, né, ou seja, que é extremamente importante, né. Então, assim, precisa ser validado todas essas questões justamente para você criar, para as equipes de segurança não só ter o controle, né, do que está sendo permitido, né, as pessoas que estão tendo acesso, né, se são realmente as que condizem para aquela aplicação, né, para aquele código em si, né, e também a parte de visibilidade, né, ou seja, identificar que existe alguma vulnerabilidade naquele meu código, alguma vulnerabilidade naquela aplicação que está sendo usada, ou de repente se existe algum acesso que não é permitido, né, por parte desses usuários para outros serviços de nuvem, tá? Ou seja, muitas vezes, né, isso nem sempre precisa passar pelo CISO, né? Ou seja, a área de marketing, né, quando ela cria uma nova tendência, um novo produto, faz com que se torne, né, a execução, né, dessa ação muito rápida, né? Então, as áreas de segurança precisam estar preparadas justamente para isso, né, para ter respostas, para ter visibilidade, conseguir garantir segurança ali, né, o máximo possível, né? E aí, né, os desafios, né, que sempre são falados, né? Primeiro, a questão de sem visibilidade, né? Como a gente já está falando aqui anteriormente. Então, ou seja, como é que a gente consegue garantir visibilidade, né? Ou seja, se está indo para onde, né? Como eu posso garantir, né? Se eu não sei hoje, né? Então, a visibilidade é extremamente importante, tá? A questão do nenhum perímetro é único, né? Ou seja, hoje como existe uma grande variedade de elementos, né, dessa parte de workload e outras funções são relacionadas, não existe um perímetro único. Hoje eu posso estar trabalhando em diferentes nuvens, por exemplo, né, com diferentes componentes, né? Então, com essa parte de microserviço, nem sempre o microserviço vai estar alocado no mesmo local, entendeu? Então, isso torna cada vez mais dinâmica nessa postura de nuvem. A parte de microsegmentação, né, ou seja, são vários serviços estão quebrados, né? Estão em partes. Então, isso faz com que as aplicações tenham mais resiliência, tenha a questão de elasticidade, né? Então, eu preciso ter visibilidade de tudo isso, né? Ou seja, esses pedaços de código, né? Se existe alguma vulnerabilidade ou não, tá? Código aberto é vulnerável, né? O que eu quero dizer com isso, né? Ou seja, muitos componentes são diferentes em uso, né? Ou seja, e boa parte, né, desses códigos acabam sendo escritos em plataformas abertas, né? E aí onde as equipes de segurança precisam garantir que, se essa plataforma aberta, né, ela é segura, né? Se já existe algum CVE, alguma vulnerabilidade já encontrada, de repente para algum tipo de correção ou coisa do tipo, tá? Então, essa é a grande importância hoje aí para você identificar, né? E aí fala, né, você é tão seguro quanto o seu código mais fraco. Um exemplo, né? Se você tem uma infra hoje, né? De repente em nuvem, você pode colocar toda a parte de perímetro, né? Que é a CloudGuard IaaS, né? O gateway de segurança da Checkpoint na nuvem. Você pode ter, né? Toda a parte de acesso dos usuários, né? Tudo ali bem acertado, ou seja, todo um ambiente ali fechado, né? Vamos dizer assim, blindado, né? Mas uma vez que de repente você sobe um código, né? E é serverless, e ele possui uma vulnerabilidade, aquele pode ter acesso, né, à sua infraestrutura, né, criando ali uma janela, uma porta de entrada, né, comprometendo tudo ali que você tem. Então, por isso existe esse desafio, né, e a importância, né, de você também ter segurança nessa parte de serverless, tá? E escalonamento de privilégios, né? Ou seja, ali a gente fala muito, é algo que é muito comum, né? Ou seja, às vezes o usuário recebe, né, uma permissão, ele acaba tendo roles ali que pode criar uma permissão um pouco além do que ele deveria ter. Então, essa questão de escalonamento de privilégios é algo que a gente tem visto bastante, né? Ou seja, você acaba criando ali usuários, né, que acaba tendo permissões um pouco além do que deveriam ter. Então, a importância aí de você ter, né, tudo isso daí
bem acertado, né? E aí vem o grande ponto, né? No final das contas, né? Como a gente está falando aqui. Quem é responsável, né? Como nós falamos anteriormente, né? Ou seja, a área de TI, né? Quando existe um vazamento, é ela que vai ser questionada sempre, né? O que a gente sempre tem visto, né? Então, isso mostra, né? Que toda essa jornada para a nuvem, existe uma preocupação muito grande, né? E aí onde as empresas precisam estar focadas, né? Ou seja, estar bem alinhadas com as áreas de desenvolvimento para justamente garantir toda a parte de segurança, a permissão, e ter visibilidade do que está acontecendo, né? E, e aí quando a gente fala né, de segurança, né? Quando a gente fala toda essa viagem para a nuvem, né? Ou seja, toda essa jornada, ou seja, não existe nenhum estágio, né? Melhor do que você ter segurança, né? Então a Checkpoint ela tem, né? Toda a família CloudGuard, né? Como já foi apresentada, né? Também na última apresentação, que é o Dome9, né? Hoje a gente está falando de CloudGuard para serverless, né? Tudo isso está dentro, né? Da estrutura de Dome9, né? Então o grande foco hoje é toda a questão de postura, né? De gerenciamento, né? A proteção de workloads, né? A parte de segurança de rede, né? Ou seja, criar, né, as devidas permissões, né, em que tem acesso, né, quais são os serviços, né, que serão acessados, né, e assim, não importa, né, se a gente está falando de VM, containers, né, ou serverless, né, então o importante é a gente garantir a segurança, né, não importa se está rodando somente um código, né, e a busca, né, das ameaças, né, e em cima de tudo aquilo que está passando pela nuvem, né, que a gente está visualizando, né, justamente trazendo toda uma análise, né, analítica em cima dos logs, né, que são encontrados justamente para, dependendo da situação, tomar até criar uma remediação de uma forma automática, tá? Bom, pessoal, então assim, complementando, né, seguindo aqui o que o Robson comentou aqui para a gente, é importante que a gente faça a segurança em todos os pontos da nossa estrutura. E lembrando que essa jornada para a nuvem, ela não é algo que existe um começo, um meio e um fim. Vai ser uma constante evolução, tá? Então a gente hoje está falando de serverless, pode ser que daqui a um ano a gente esteja falando de uma outra coisa nova. E é sempre importante a gente cobrir cada um desses pontos para que a gente consiga ter uma segurança aí do ambiente, né? A gente não adianta ser muito preciso, muito justo, muito configurado, muito protegido em um determinado lado e no outro lado a gente está exposto, até porque é exatamente o que o Robson comentou, de na hora que tem um vazamento de dados, a primeira área acionada na empresa é a área de segurança, então não vai ser, né, na área que fez a migração para a nuvem ou a área que fez o desenvolvimento, é sempre importante ter isso em mente, tá? Então, lembrando aí, a gente tem uma suíte que ajuda a trabalhar com todos os pontos. Bom, para endereçar isso daí, uma ferramenta que a gente está falando aqui é o Dome9, tá? Essa parte de serverless, ela está dentro do Dome9. Como que o Dome9 ele trabalha, né? Ele vai trabalhar aí pegando as informações da nuvem, né, e trazendo para você tudo isso de uma forma um pouco mais tranquila, trazendo essa visibilidade que a gente perde quando a gente está indo para a nuvem. E à medida que as coisas ficam mais e mais abstratas, fica mais difícil da gente conseguir enxergar onde pode estar o gap, né? Então, o Dome9 ele vai trabalhar aí, né? A gente tem um exemplo aqui que a gente está trabalhando com as 3 nuvens públicas e também com o cluster de Kubernetes, onde ele estiver, e dentro das nuvens públicas aí a gente está trabalhando com essas funções de serverless, tá? A gente está fazendo a comunicação, então, via API. O Dome9 é uma ferramenta nativa de cloud, ele já nasceu cloud, então ele não é algo que foi adaptado, que foi ajustado, nada disso. Ele vai trabalhar toda essa questão de segurança na rede, trazer para você ali relatórios de conformidade, compliance, ajudar você a fazer a governança, né? Tudo isso é alimentado dinamicamente aí pelo nosso repositório, né? Por novos frameworks, tá? Ele vai ajudar você a fazer um controle aí das identidades, né? E ele vai também conseguir fazer até análise de comunicação de qualquer um dos seus ativos na rede. Quando eu falo ativo, pode ser uma instância, pode ser um pod, pode ser uma função, né? E identificar se existe uma comunicação com o command control, alguma coisa desse tipo, tá?
O que a parte de serverless, então, do Dominine, ela vai trazer para a gente, né? Ela vai trazer para a gente essa parte da inteligência da segurança nativa na nuvem. Então, ela vai fornecer aí a detecção e a intrusão, né? Visualização do tráfego, análise da atividade do usuário. Ele vai combinar informações de inventário e configuração da nuvem com dados de monitoramento, tudo isso pegando fontes diferentes, vai fazer em tempo real, vai ler logs, né, da própria cloud, entender o fluxo, né? Então, vai cruzar isso com informações da nossa cloud da Checkpoint, fazer análise se aquilo é malicioso ou não, tá? E ele vai trazer para você tanto os dados ali para fazer a gestão da postura, de como você está e como você deveria estar, o que você precisa fazer para atingir, né? Isso desde regras que sejam só da sua empresa, coisas internas, mesmo que vocês definiram, ou coisas de compliance que vocês precisam atingir, né? E ele vai também trazer a proteção aí no caso dos serverless para ataques que são mais famosos. Então ele vai pegar ali os top 10 ali do OASP, né? Ele vai fazer uma sugestão ali da questão do permissionamento, se você tem que diminuir o permissionamento daquele lambda, ou ajustar para que ele não seja tão permissivo, não tenha possa fazer tantas coisas dentro da sua estrutura, né? E ele também vai conseguir trabalhar em cima do conceito de confiança zero, né? Então, tudo vai ser checado e tudo vai ser avaliado, independente se aquilo já estava ou não dentro do código, né? Tudo isso a gente vai estar integrado ali com o seu pipeline. Então, desde que vem do seu desenvolvimento, passa pelo seu CI/CD ali, faz a validação quando aquilo é executado, nos testes unitários, teste integral do seu ambiente e tudo mais, né? E quando aquilo vai para a produção de fato, tá? Mostrando então um pouquinho aí, né, de como o Dominine está estruturado, né? A gente tem ali a parte do que vai trazer para você a visibilidade ali do ambiente, né? Então, o que está correlacionado com o que. A gente está vendo aqui essa integração aqui com o seu ambiente então, de pipeline, pode ser um Azure DevOps, um Code Pipeline, um Jenkins, né? A integração que vem ali dos seus desenvolvedores e o resultado disso sendo diversas estruturas ali de serverless, né? Em diversas linguagens diferentes, cada uma aí do que a mais o negócio demanda ou do que o seu desenvolvedor prefere, mas tudo isso sendo protegido pela parte aí de workload do Dominine, tá? Uma coisa importante de mencionar é que o Dominine ele vai fazer essa checagem de maneira contínua, tá? Então ele vai fazer a checagem tanto dos itens de postura ali, dos itens que você está buscando atingir, quanto dos itens de segurança de maneira contínua. Então você tem uma versão de código, aquilo está rodando, o Dominine está checando, o desenvolvedor foi lá, comitou uma mudança, aquilo foi para o ambiente de desenvolvimento, produção, o Dominine vai conseguir checar isso em tempo real, vai conseguir te alertar, vai conseguir te dizer se tem alguma coisa errada, se tem um CVE associado, alguma coisa desse tipo, né? E ele vai trazer isso de uma maneira bem simples de você conseguir atuar, de você conseguir mostrar até para o pessoal das outras áreas, olha, você está usando aqui uma versão do Node.js, tem um CVE associado aqui, ó, você consegue usar uma outra versão. Às vezes é uma coisa muito simples, mas que estava te deixando exposto, e o Dominine vai te ajudar a perceber isso daí, e você vai conseguir proteger o seu ambiente de maneira muito tranquila, né? Também vai te ajudar a fazer uma análise relativa ao fluxo, né, do seu ambiente de cloud. Então, se você tinha infraestrutura, como VMs, como instâncias, tinha o seu ambiente de container, e agora você tem um serverless, você vai conseguir ter tudo isso numa única console, vai conseguir visualizar o fluxo ali, a interação, né, de uma coisa com a outra, e vai conseguir, no caso do serverless, identificar essa questão do que você tem acesso, do que você não tem, qual a integração que ele está fazendo. Então, porque de repente uma função Lambda ela não precisa ter determinadas permissões, né? Mas como na cloud existem muitas roles, muitas permissões, o que acontece é que muitas vezes, até por dificuldade de mapear, a pessoa vai lá e define, esse Lambda aqui pode ter acesso a tudo. Só que isso é um enorme risco, né? Que sua empresa está correndo. Então é importante deixar isso daí bem ajustadinho, tá? E uma coisa interessante aqui que a gente pode colocar
é essa questão de fazer o gerenciamento aí das funções, né, do IAM com mínimos privilégios, né? Você vai ter esse ponto aí da autoproteção, né, que são as funções que vão verificar continuamente aí, buscando as vulnerabilidades, as ameaças de potencial, vai ter essa análise do código, né, para proteger os seus aplicativos, fazendo essa sugestão aí dos privilégios, tem a capacidade da integração, então, com todos os outros funções, né, que o próprio Dominar te oferece, você vai conseguir fazer a integração, mandar isso para um Splunk, você vai conseguir fazer a integração com o Slack, mandar para um Gira, para um ServiceNow, de repente até para um CloudWatch, para te gerar alerta em tempo real, tá? Então, isso não é uma coisa que você vai ter que ficar olhando o tempo todo, porque enquanto a gente está trabalhando numa coisa, né, cada área da empresa está trabalhando no seu ambiente, o desenvolvedor tem lá uma missão, ele veio com uma demanda nova de negócio, ele precisa subir uma nova função, uma nova feature lá no aplicativo lá do celular, e ele está desenvolvendo, ele mandou aquilo para a produção, o Dominar vai ficar olhando. Ele identificou aquela vulnerabilidade, aquele risco, ele te alerta da maneira que você definiu, entendeu? E aí você consegue, opa, peraí, tem uma coisa aqui que a gente precisa olhar. Você consegue até associar isso no ambiente de homologação e identificar isso antes de ir para a produção. Né? De repente já integra ali já corrige, na hora que ele fizer a próxima versão do software ali, ele já manda com a correção, já nem alerta na homologação, já vai para a produção liso. Né? Então você consegue fazer todo esse controle. Né? E mostrando assim um pouquinho, né, por que usar o serverless do Dominine, né? Por que a gente recomenda? Primeiro, assim, a gente tem essa questão de ser uma implantação muito simples. A gente coloca ali, menos de 1 hora, mas é muito menos, tá? É nuvem mesmo. Então, não existe dificuldade, não existe um monte de configuração que tem que ser feita. É bem simples realmente fazer essa integração, ainda mais porque a API é realmente você ir lá, dar as devidas permissões, integrar um com o outro, pronto, você está protegido, né? Você vai ter essa configuração de segurança automática, então, que ela vai estar fazendo a análise contínua ali do código, né, cobrindo todo o que você tem na nuvem. Você tem a possibilidade de fazer a integração com o seu pipeline, como eu mencionei antes, então, com a AWS Cloud Pipeline, o Azure DevOps, o Jenkins, né? Você vai ter recomendação de privilégio, eu vou mostrar até um pouquinho aqui como que ele identifica isso e a sugestão que ele te dá, né, no caso, por exemplo, da AWS. A gente vai ter a abrangência aí dos ataques que estão como que com maior ocorrência lá pela OASP, né, conseguir interromper, isso aí integrado com outras ferramentas que a gente vai ter da própria Checkpoint, vai te proteger contra malwares que não tem vacina, né, então os ataques de dia zero, coisas que são personalizadas, coisas que são muito novas. Vai fazer aí uma defesa confiável automática, que eu falei, vocês vão precisar ficar de olho na ferramenta, mexendo. Questão de latência, eu diria que não vai ter uma alteração, né? Porque à medida que ele vai fazer a análise do código, uma vez que o código está lá, para o seu negócio não vai ter alteração, tá? Então, ele vai fazer a análise durante o pipeline ali, durante o deploy, né? E é uma solução que acaba ajudando todo mundo, né? Vai ajudar tanto a parte de segurança, o pessoal de desenvolvimento, né? O pessoal de infraestrutura, todo mundo vai ficar mais tranquilo, tá? Bom, a gente colocou aqui um resumo mostrando um pouquinho aí como o CloudGuard trabalha, né? Essa questão automatiza a segurança e a visibilidade. É importante ter isso em mente, né? Então, vai trazer uma visibilidade, principalmente para quem é muito de uma área de infraestrutura tradicional, vamos dizer. É difícil até pensar em como fazer a segurança de um serverless, né? A gente sempre pensa muito em perímetro, em IP, em conexão, em entrada e saída, e agora esse fluxo mudou completamente, né? É um pouco até abstrato de pensar, mas ele vai trazer para você essa visibilidade, vai tornar tangível você conseguir fazer essa segurança disso, tá? Vai trabalhar em tempo de execução, então vai te ajudar a ter essa proteção contínua, né, no ambiente, né, uma coisa que você não adianta aquela história, né? Igual o IPS, por exemplo, que é algo mais tradicional. Se você configura ele uma vez e deixa ele lá, com o tempo, as regras já começam a não ser efetivas, né? Você precisa fazer um trabalho contínuo. E no caso aqui da nossa ferramenta, não, ele já vai trabalhar em forma contínua, né? Uma vez configurado, ele vai estar trabalhando de forma contínua, né? E tudo isso em velocidade de cloud mesmo, velocidade que hoje o negócio e que o time to market aí exige, tá? Bom, então essas são assim um pouco dos produtos aí que a gente tem, né? Então a gente tem desde o CloudGuard IaaS, que é o nosso gateway tradicional,
na nuvem, né? A gente tem o Dominine, tem o Logic dentro do Dominine, tem a parte de serverless aqui está dentro do Dominine também. A gente também tem o app, né? E tudo isso é integrado, tudo isso fica bem fácil de gerenciar, tá? Deixa eu só abrir aqui para dar um exemplo para vocês de como que a gente visualiza isso dentro da ferramenta, tá? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Ainda está aqui o compartilhamento. Tá? Tá. Agora sim. Aqui. Então, tá vendo minha tela aí? Sim. Tá. Bom, então, dando, né, isso aqui é uma continuação do que a gente já viu no último webinar com o Edu aí, falando sobre Dominine. Nesse webinar aqui a gente falou um pouco mais sobre a parte de serverless, né? Então eu deixei aqui, só para dar uma ideia de como que isso fica tangível para a gente, como que o Dominine traz esses alertas. Então, dentro aqui da parte do Dominine tem a parte de serverless e existem aqui alguns lambdas aqui que ele está fazendo a checagem, né? Então, um dos alertas que ele me trouxe aqui, o primeiro alerta, ele está falando justamente daquilo que a gente comentou, né? Uma role muito permissiva. E ele dá uma explicação aqui para você, ele fala qual que é a role exatamente, qual que é a sua conta, né? A região, ele traz toda a informação. E o mais interessante é que ele mostra aqui para você uma sugestão de role que você poderia colocar nesse lambda para ele ser menos para ele ter menos permissões, né? E com isso ele tem um potencial menor aí de causar qualquer problema. Né? Então isso é bastante interessante porque não só mostra o problema, mas também traz uma sugestão. E aí você pode passar isso aqui lá para o pessoal do desenvolvimento, falar, tem essa sugestão aqui, tal. Ele com certeza vai avaliar, vai olhar e fazer as devidas correções, né? Um outro exemplo interessante que ele faz é a checagem de uma dependência dentro do código de uma versão do software que tem um CVE associado, né? Então, aqui, por exemplo, ele traz a mesma informação, né? Mostra a conta, a região, né? Qual que é a função, e ele fala aqui, ó, existe um CVE associado, ele mostra qual que é o CVE e qual que é a versão do software que tem esse problema associado. Então, de repente, o desenvolvedor simplesmente vai lá e muda para uma versão um pouco mais nova, que não tem nenhum problema, e pronto, isso está resolvido. Né? É uma forma bem tranquila de trabalhar, que ele vai ajudar bastante, tá? Vou voltar. Você estava vendo a minha tela, Robson? Sim, estou vendo, né? Deixa eu compartilhar. É legal assim falar, né, que toda essa parte de serverless, né, tá toda integrada com a parte de Dominine. Você tem toda a parte de postura, né, toda a parte de logs, né, os alertas, né, que são gerados, né, como a gente está apresentando. Então é bacana mostrar que assim não só a parte de serverless, né, mas também você consegue fazer integração com outras assets de nuvens, né, públicas também no mercado, né, AWS, Azure, Google, Kubernetes, né, a parte de containers, né. Então, isso você acaba criando ali uma console, né, de visibilidade única, né, de gestão, né, realmente de uma forma geral, tá? Vou voltar ao compartilhamento aí para você. Bom, pessoal, basicamente, essa era a ideia, né, da apresentação, a gente focar um pouco mais na parte serverless, né, que é uma tendência muito grande, como o Ronald comentou, né, ou seja, está se tornando um caminho meio que sem volta, né, cada vez mais, né, as empresas estão caminhando, né, para esse tipo de estrutura, né, justamente focada ali mais no código, né, das aplicações que são disponibilizadas, né, para o seu negócio em si. Então, a gente queria deixar aqui, né, quem tiver dúvida, né, a gente vai olhar agora, né, na parte de algumas questões. Enquanto isso, né, que a gente só vai olhar aqui as perguntas, né, se vocês puderem responder, né, a parte da pesquisa, né, nós agradecemos aí. Deixa eu olhar aqui a parte de dúvidas. Tem uma dúvida aqui que para inspeção serverless via Dominine é necessário o Logic. Não, tá? Por enquanto, o que a gente tem aqui de informação é que é uma parte aqui do Dominine mesmo, tá?
não atrelado ao lógico. O lógico, sim, é separado. Tá? Tá. Tem uma pergunta referente a treinamento, né? Se existe algum treinamento da Checkpoint sobre esses conceitos, né, de nuvem, serverless, Kubernetes, containers, né? Existem os treinamentos, né, da Pod Cloud Guard, né? E aí muitas vezes, assim, quando esses treinamentos eles acontecem, você acaba focando, né, na parte de nuvem, né? Então, assim, do lado da Checkpoint, até, assim, quando você fala um pouco de Cloud Guard, né, de IaaS, por exemplo, integração de nuvens com Azure, AWS, então você fala bastante nessas plataformas, né? Mas, sim, aí você acaba tratando, né? Assim, não é um treinamento focado nessa parte serverless, ou Kubernetes, ou containers, né? Mas você acaba interagindo ali com essas plataformas, tá? Tem uma outra pergunta aqui falando sobre a integração que a ferramenta possui, né? Então, além desses que a gente comentou, né, do Slack, ServiceNow, Jira, etc., assim, é uma ferramenta que trabalha com REST API, né? Então, basicamente, tudo que você consegue interagir, extrair informação, né, mandar informação via REST. Então, a possibilidade de você integrar aí com outras ferramentas é gigantesca. Tá? Exato. Tem outra pergunta também aqui. Deixa eu ver. Alguma outra aí? Ronald? Eu não estou vendo aqui mais. Que tem algumas aqui que a gente já mencionou ao longo da apresentação, né? De qual produto faz parte, então tá o Dominine. No caso aqui, qualquer ação que executa também, como a gente falou, pode disparar aí informações, né? Para as ferramentas aí, até alertar algum time de um SNOC, alguma coisa assim, né? Integração com ferramentas de pipeline também a gente comentou, então tem o da AWS, da Azure, do próprio Jenkins, né? Mas fora essas aqui, eu não tenho mais nenhuma aqui. Se chegou mais alguma aí para Então, você. assim, essas inspeções podem ocorrer em nuvem privada, quais são homologadas, né? Tô vendo essa aqui. Então, eu entendi bem essa pergunta, porque, assim, no caso, por exemplo, do Kubernetes, sim, Kubernetes, né? o Kubernetes funcionaria em qualquer ambiente, né? Pode ser no privado também, mas o caso tanto dos outros itens, né, de verificação, ele trabalha tudo via API, né, para os ativos mais tradicionais, vamos dizer, e para o caso de serverless, eu não entendo, assim, precisaria ver exatamente o que seria, né, em ambiente privado, para a gente conseguir entender. Porque, basicamente, precisa ter essa conexão API. Mas hoje o que a gente tem funcionando e homologado são as 3 maiores nuvens públicas e o Kubernetes. Tá? Uma outra pergunta aqui, né? Pode utilizar o Dominária para algum tipo de controle de billing, né? Tem essa pergunta. Então, o foco do Dominar ele não é esse, tá? Ele vai te ajudar na visibilidade, ele vai trazer para você aí toda a informação do seu parque, o que você tem de ativo, vai acabar te ajudando até nesse ponto, porque você já vi em POCs, por exemplo, tem esse ativo aqui, tá rodando, aí o rapaz vira para o outro lado e falou, fulano, isso aqui não tinha que estar desligado, tá? Você acaba, como traz a visibilidade, acaba ajudando você a economizar, né, deixar mais enxuta ali a sua infraestrutura e também evitar que pessoas subam novas estruturas sem o seu conhecimento, fora de compliance, tudo mais. O foco do Dominar é justamente esse. Então, é segurança, manter o ambiente compliance, manter o ambiente seguro, manter o ambiente de acordo com as suas políticas, tá? Vai conseguir te ajudar a fazer diversas ações automáticas. De repente, você pode usar o Dominar para taguear determinados ativos, né? E aí, com uma outra ferramenta, sim, você vai lá, lê que ativos tem essa tag, faz um billing adequado aí. Mas o foco dele realmente é segurança. Exato. Bom, pessoal, são essas perguntas, né, que nós recebemos, né? E a gente quer deixar também o convite aqui, né, para o próximo webinar, né, que vai acontecer no dia 17 de junho, né? Que é simplificando a busca por ameaças, né, e melhorando a visibilidade do seu SOC, né? Serão apresentados por outros engenheiros da Checkpoint. Então, assim, eu recomendo a todos, né, que participem dessa sequência de webinars que vem ocorrendo, né, que dá uma visibilidade muito grande do que a Checkpoint tem hoje, né,
como soluções ali foco, né, para o mercado, né, a gente não só parte privada, mas também em nuvem, né, na parte de segurança para usuários finais, né, endpoints e tudo mais, tá bom? Bom, eu acho que é isso, né? Eu quero agradecer a participação de todos, tá? Tem aqui os nossos contatos, ficamos aí à disposição. Tá joia? Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia.